Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, 18 de agosto de 2025. E nós continuamos a nossa reflexão sobre a carta de Paulo à comunidade dos romanos. Nosso texto base é esse aqui, ó. Uma proposta libertadora, a carta de Paulo à comunidade de Roma, de Carlos Mestre Francisco Orofino, publicado pelo CEBI. Se você quiser acompanhar as nossas reflexões e ler o texto base, é só comprar o livrinho direto no site do CEBI, www.cebi.org.br. Hoje, segundo círculo, o Evangelho de Paulo, e vamos proclamar, vamos ler Romanos 1, 16 a 25. Eu estou utilizando a Bíblia das edições paulinas. Romanos 1, 16 a 25. Eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo mundo que crê. Do judeu primeiramente e também do gentio, do grego. Pois a justiça de Deus nele se revela, da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé. De fato, a ira de Deus revela-se do céu contra toda impiedade e injustiça de seres humanos, que mantêm a verdade cativa pela injustiça. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus lhes é manifesto. De fato, Deus lhes tornou manifesta a sua própria realidade, invisível desde a criação do mundo, por intermédio das coisas criadas perceptíveis pelo entendimento, ou seja, seu próprio poder eterno e divindade, de tal modo que eles não têm desculpa. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se fúteis com suas especulações, e seu coração insensato ficou obscurecido. Pretendendo ser sábios, tornaram-se todos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante a ser humano corruptível, ou a aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou segundo os desejos dos corações deles, a impureza com a qual desonram seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e cultuaram a criatura em lugar daquele que as criou, que é bendito para sempre. Amém. Acolhida dessa palavra de Paulo hoje para nós, né? Essa palavra que abre a porta para o assunto da nossa conversa de hoje. Da nossa conversa, viu? Depois da apresentação inicial da carta à comunidade de Roma, quem não assistiu, assista a nossa reflexão da segunda-feira passada, Romanos 1, versículo de 1 a 15, Paulo explica qual o evangelho por ele anunciado aos pagãos. Para Paulo, o evangelho é a força salvadora de Deus agindo na total gratuidade,
podendo atingir qualquer pessoa, seja judeu ou seja gentio, em um mesmo plano de amor para toda a humanidade. No caminho de Damasco, Paulo teve a experiência pessoal da total gratuidade do Evangelho. Atos 9, versículo 3 a 9. Ao longo de mais de 12 anos, ele foi aprofundando e verbalizando a inefável ação do Evangelho em sua vida. Em seguida, diante dos problemas concretos encontrados nas comunidades da Galácia, ele começou a desenvolver esse pensamento teológico na carta para os Gálatas. E é aqui, na carta à comunidade de Roma, que ele lhe dá uma forma mais organizada, mais definitiva. Duas perguntinhas para nós iniciarmos a reflexão de hoje. Você que me assiste, você que me escuta, e você? O que responderia se alguém perguntasse o que é para você o Evangelho? O que é para você o Evangelho? Coloca aqui nos comentários para a gente dialogar mais. Onde você vê sinais da presença do Evangelho na sociedade em que vivemos? Onde você vê sinais da presença do Evangelho na sociedade em que vivemos? Duas perguntas bem profundas. No texto que nós lemos hoje, e no texto, enfim, da carta à comunidade de Roma, Paulo descreve em uma linguagem um pouco difícil em que consiste o Evangelho e como esse atua na vida das pessoas. Durante a leitura que ouvimos, nós e que devemos fazer durante toda essa semana, tá? O importante é que você, gente, leia a carta de hoje, esse trecho de hoje, mas reflita ele durante toda a semana. Com essa pergunta na cabeça. Com essa pergunta na cabeça. Qual é e como atua o Evangelho de Jesus Cristo na vida das pessoas? Entendeu a pergunta? Vou repetir. Qual é e como atua o Evangelho de Jesus Cristo na vida das pessoas? E aí você pega o texto que nós lemos aqui no início da nossa conversa, Romanos 1, 16 a 25. Romanos capítulo 1, versículos 16 ao versículo 25. Você deve fazer um momento de silêncio após a leitura, né? E aí responder de qual parte do texto você mais gostou e que mais chamou a sua atenção. Por quê? Por que que você gostou e por que que você sentiu que chamou sua atenção? Segundo esse texto da carta à comunidade de Roma, capítulo 1, versículo 16 a 25, qual é e como atua o Evangelho de Cristo na vida das pessoas? E uma terceira perguntinha, qual o compromisso que nós tiramos desse texto para a nossa vida hoje? O Evangelho é a força de Deus para a salvação de todos. Romanos 1, versículo 16
a 25. Romanos 1, de 16 a 17. Não me envergonho do Evangelho. É a frase chave desses versículos. Não me envergonho do Evangelho. Romanos 1, 18 a 19. Onde não há fé, não há justiça, e a vida se desintegra. Onde não há fé, não há justiça, gente, e a vida se desintegra. Romanos 1, versículos 20 a 23. A vida desintegrada do sem fé e sem justiça. Romanos 1, 24 a 25. Nós não soubemos respeitar essa presença de Deus na criação e na vida. Então são as frases chaves de cada versículo desse que nós lemos aqui. Vamos começar pelos dois primeiros. Romanos 1, 16 a 17. Não me envergonho do Evangelho. Depois da apresentação de si mesmo e dos seus planos de viagem, lá em Romanos 1, versículo de 1 a 15, Paulo entra no assunto principal da carta com esta afirmação, abre aspas, não me envergonho do Evangelho, pois ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que tem fé, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego, do pagão. Por ter essa clareza, Paulo não tem vergonha de gloriar-se do Evangelho, pois a justiça de Deus que vem até nós por meio do Evangelho não vem por algum mérito nosso, vem gratuitamente, através de um ato de fé, em tudo que Deus realizou através de Jesus Cristo para todos nós. Por isso, não se deve ler a carta à comunidade de Roma como se fosse uma tese da doutrina que Paulo ensinava ao povo a respeito da boa nova do reino. Não é uma tese sobre a natureza do Evangelho. O motivo é outro. Havia, gente, muita fofoca sobre Paulo, e essas fofocas já tinham chegado até Roma. E nem tinha o WhatsApp ainda, viu? Paulo sabia disso e por isso responde, não tenho vergonha do Evangelho. E logo em seguida diz que, para ele, o Evangelho é a força de Deus para todo aquele que tem fé, tanto para o judeu como para o grego. Nessa frase, Paulo disse tudo. De fato, o único meio para uma pessoa chegar à justiça e sentir-se em paz diante de Deus é a fé. O justo vive pela fé. Romanos 1, 18 a 19, onde não há fé, não há justiça e a vida se desintegra. Isso significa, onde não há fé, tanto entre os judeus com a lei, como entre os pagãos que vivem sem a lei, aparecem a injustiça e a impiedade, influenciando tanto no olhar das pessoas, que elas já nem conseguem mais perceber que estão praticando a iniquidade e o engano. Elas pensam que conhecem e sabem as coisas, mas estão enganadas. Mesmo querendo, elas já não conseguem enxergar a verdade. Já não conseguem perceber a presença de Deus que se manifesta na criação. Romanos 1, de 20 a 23.
A vida desintegrada do sem fé e sem justiça. Desde a criação, o mundo, a natureza, continua existindo do jeito que está diante de todos nós. O mundo não mudou. O que mudou foi o nosso olhar, que mesmo vendo, não enxerga mais nada de Deus. Por isso, a única coisa que poderíamos merecer seriam o castigo e a condenação pelo nosso jeito injusto de viver, desprezando a lei e levando uma vida pela qual só poderíamos merecer a condenação. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade. Romanos 1, versículo 18. Não temos desculpa. Somos culpados e não nos damos conta. O ser humano, todos nós, pretendendo ser sábios, tornando-nos tolos, trocando a glória de Deus imortal por estátuas do homem mortal, de pássaros, animais e répteis. Romanos 1, versículos 22 e 23. Em Romanos 1, 24 a 25, nós não soubemos respeitar esta presença de Deus na criação e na vida. E a consequência está sendo a total desintegração da vida humana. Paulo diz: foi por isso que Deus os entregou conforme os desejos do coração deles. A impureza com que se desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Consequência disso tudo: as paixões vergonhosas e as aberrações na exploração e destruição da natureza. Informações complementares do Evangelho de Paulo. Já vimos o resumo do Evangelho de Paulo na Carta à Comunidade de Roma, que foi a chave 1. Né? A chave de leitura 1, onde a gente falava justamente do capítulo 1 até o capítulo 8. Aqui vamos apenas ressaltar os principais eixos do conteúdo da mensagem de Paulo, que ele mesmo considera o Evangelho. 1. A ressurreição de Cristo. A origem do Evangelho de Paulo é a sua experiência na estrada de Damasco. A estrada de Damasco vai marcar a vida de Paulo até o final. Damasco sempre estará presente na vida de Paulo. Para Paulo, Jesus ressuscitado é o centro da mensagem evangélica. Ele diz: o evangelho que vos anuncio, que recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sois salvos, é que o Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Te lembra o quê? O credo, né? É o nosso credo apostólico. Esse fato não se destina apenas aos da religião judaica, mas a toda a humanidade. Número 2, a nova justiça de Deus. A ressurreição de Cristo revela a gratuidade do amor de Deus para todos os povos e nações. Deus amou primeiro a humanidade e assim tomou a iniciativa do perdão total e absoluto dos erros humanos. Mas para receber esse perdão, se faz necessário acolher a fé e acreditar no ressuscitado.
O dom do Espírito Santo é o ponto 3. Com a ressurreição de Cristo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5, versículo 5. Paulo ressalta que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus ressuscitado, que se manifesta na vida das comunidades formadas no fervor e no entusiasmo das pessoas batizadas. Minhas palavras e minha pregação se revelaram nas manifestações e no poder do Espírito Santo. O ponto 4, a vida em liberdade. Para Paulo, espírito e liberdade estão unidos, pois o espírito é manifestação da justiça de Deus. E essa justiça nos liberta de todas as formas de escravidão. Viver no Espírito é viver a liberdade trazida pelo amor de Deus. Pois o Senhor é o Espírito. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a sua liberdade. Quinto e último ponto. A cruz. A cruz está indissoluvelmente associada à ressurreição, pois, como diz Paulo, Cristo me enviou para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se esvazie a cruz de Cristo. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós, é poder de Deus. Que maravilha! Que o Evangelho de Paulo seja de fato a nossa força. E que Deus continue nos abraçando, nos acolhendo, nos salvando. Paz e bem. Vida longa e próspera.